Are you 100% sure when to use para and por in Portuguese? These two prepositions tend to confuse Portuguese learners because they can translate to the same one in English, for or by, or more even. And it's not always a consistent translation. But today I'm not presenting the differences side by side to you. I want each to have its space in your head, and thus separating the two initially can make a huge difference. Later on, you will be better equipped to integrate both por and para in your writing or speech. So I am focusing on por alone today. You can check the link in the description with the video I recorded the other day on para if you haven't done so already. You will also see a link to my free mini Tuga, which includes 6 native resources for you to listen to or read more Portuguese and fish out as many purs as you can. And how will we do this? I will tell you a dream I had in Portuguese. Whether it's true or not, I won't say. You can turn on the captions in either Portuguese or English. The only text you'll have on screen will be the phrases in which I used por and the translation into English. Taking notes may therefore be a good idea. In case you're new here, olá, eu sou Catarina. I'm Portuguese and I've lost some sleep on prepositions after learning 10 plus foreign languages, but not anymore. Now I know that if you put them in context and learn to recognize the patterns, it's so much easier. Here at the Language and School, context means a story. The crazier, the better. Let's help you find your voice in Portuguese, shall we? Well, one important thing I need to mention before telling you my dream is that por is one of those prepositions that will be either single, por comes on its own, or it marries a definite article, the in English. So pelo actually is hiding the combination of por plus u, pela por plus a, pelos por plus os, pelas por plus as. This would be the equivalent of saying, I came for the same reason you came. Eu vim pela mesma razão que tu vieste. I am now ready to start telling you my dream, but I'm not sure you are ready. You see, I'm afraid you won't always hear me say pelo and pela very clearly. So hear out what my unschooler said the other day. A few weeks ago, Catarina said during a live chat that when you learn a new word or phrase, you always hear it. I think she called it the law of attraction. I listen passively to a Portuguese radio while I'm getting ready for work in the mornings. I've heard several phrases, but one word in particular that I would not have guessed had it not been for Catarina bringing it to our attention in a live chat was pelo. In fluent speech sounds like plu. I've heard it several times now. So funny. Vocês sabem que os sonhos são sempre bocado esquisitos. E por muito que eu me esforce, eu não me lembro de todos os detalhes, mas aqui vai. Então, eu estava em casa e havia mosquitos por todo o lado. A sério, parecia um filme de terror. Um pesadelo. E era um pesadelo, claro. Mas, como eu estava dentro do pesadelo, eu não sabia que era um pesadelo. Enfim, eu já tinha combinado passar por casa da minha amiga Matilde pelas 5 horas. Ela anda com uns problemas e ficámos de falar as duas. Não que eu seja grande conselheira, mas pelo menos sou boa ouvinte. E ela sabe disso. E por isso mesmo é que me convidou para um chazinho. Mas eu estava doida com aqueles mosquitos. Voavam como doidos por cima da minha cabeça. Como se não vissem sangue humano há 3000 anos. Fui então buscar o incenso que outra amiga me tinha dado. Acendi-o, mas por mais que eu o abanasse à minha frente, eles não se iam embora. Era óbvio que um simples pau de incenso não os assustava. Precisava de alguma coisa mais forte. Lembrei-me que tinha um spray cá por casa, mas onde? Evito esses químicos há anos. Depois de ver no sótão, na bela companhia dos meus mosquitos, acabei por encontrar na gaveta de baixo da cozinha. Sabem aquela gaveta que a pessoa nunca arruma por falta de tempo? Ou preguiça mesmo? Eu juro que não usava um daqueles sprays há anos.
mas deve ter sido em 2010, quando eu ainda gostava de uma boa promoção, leve 3, pago 2. Pelos vistos, devo ter levado 6 e pago 3, porque ainda tinha 4 sprays na gaveta. Ficou a 50 cêntimos por spray. E agora estava perante um dilema. Um dilema muito sério. Fecho os olhos e ponho o spray pelo corpo todo, de cima a baixo. Protejo o cabelo com uma touca ou toalha, sei lá. Ponho o spray no ar e salto pela sala toda a ver se os malditos mosquitos me seguem para a morte deles, não do meu penteado. Escolho a segunda opção. Apesar de ridícula, parece-me ser a mais segura. Ainda por cima, acabei de perder 2 horas a lavar o cabelo com o meu melhor shampoo. Não vou estragar tudo com este spray que cheira a perfume da loja dos 300. Bom, quando estou de toalha na cabeça e spray na mão, vejo pelo canto do olho um mosquito gigante. Era enorme. Vocês não estão bem a ver a coisa. Foi precisamente por causa deste meu novo grande amigo que me muni não de um, mas de 2 sprays. Um em cada mão. Pus então o spray pela sala toda, pela cozinha, pelo meu quarto, enfim, pela casa inteira. Até que passei pelo hall de entrada e vi-me ao espelho. E sabem o que vi? Vi que os mosquitos ainda lá estavam, a rondar-me como se fossem abelhas e eu uma flor, plena de pólen. Eu até estava com medo que estivessem todos gigantes como aquele outro. Mas, pelo contrário, estavam todos no seu tamanho normal, quase invisíveis, mas não menos irritantes. O esquisito é que eu não os via à minha volta. Só os via no espelho. Não sei por que razão eles não tinham reflexo. Andei pelo corredor, para a frente e para trás, ora mais depressa, ora demasiado devagar, a ver se eles me largavam ou se desapareciam do espelho. Mas nada. Continuavam ali a estragar-me o reflexo. Por mim, que se lixe o meu reflexo. Mas vocês não estão bem a perceber a seriedade da situação. Eu não estava preocupada com o meu reflexo, como disse, mas sim com o zumbir dos mosquitos que agora pareciam andar pelo meio da minha cabeça. Era ensurdecedor. Eu só ouvia mosquitos. Nem me ouvia a mim mesma. Pelo que ouvi dizer, há até uma doença chamada zumbido. Mas isto devia ser N vezes pior. Por acaso alguém aqui sofre de zumbido? É que depois de acordar deste pesadelo horrível, ouço um zumbido nos 2 ouvidos. E por mais que puxe pela cabeça, não sei onde pus o spray dos mosquitos. Okay, this was my dream/nightmare. You can focus on this one preposition using any kind of native content, ideally if it is text or comes with text. My mini tutor has 6 ideas that can get you started. Don't you think it's easier and a lot more fun to learn grammar via content you are already consuming, which in theory you would enjoy watching or reading anyway? This may seem like a small thing, a tiny word, but if you start noticing and using the expressions it comes in, you will be able to express so much more. And this is important because your voice in European Portuguese matters. Obrigada por verem o vídeo, obrigada pela atenção, obrigada por me ouvirem e até à próxima.